Presidente Dilma Rousseff, muito boa tarde. Muito boa tarde. Obrigado por participar da série e por nos receber aqui no Palácio do Alvorada. Minha primeira pergunta, presidente. A senhora, quando foi eleita em 2010, a senhora foi eleita tendo como um dos principais carros-chefes da sua campanha a imagem de gestora. A senhora tinha experiência como ministra de Minas e Energia, depois ministra da Casa Civil, foi chamada de mãe do PAC, enfim, tem toda a experiência de gestora, presidiu o Conselho de Administração da Petrobras. E agora a gente está vendo essa série de suspeitas em relação a negócios que foram feitos com a Petrobras, a delação premiada que foi feita por um ex-diretor da estatal. Em nenhum momento desses 12 anos, praticamente, que a senhora está no governo, houve qualquer desconfiança em relação a um possível esquema de desvios dentro da estatal? Veja bem, em nenhum momento houve. E é interessante que a gente lembre que esse diretor da Petrobras, ele é um quadro de carreira da Petrobras, o que é ainda mais estarrecedor. Ele foi, em governos anteriores, ele foi presidente da Gaspetro, ou diretor da Gaspetro, se eu não me engano, foi gerente também de petróleo e de exploração e produção de petróleo da região sul. Então, ele vinha fazendo carreira. É, de fato, surpreendente que ele faça isso. Como um quadro da Petrobras, não é típico dos quadros da Petrobras. Agora, isso nada tem a ver com gestão, isso tem a ver com o fato básico, que há que sempre ter muito cuidado com a questão do uso indevido do dinheiro público, em qualquer atividade, empresas públicas, empresas privadas. Eu acredito muito que é importante fortalecer as instituições. Que instituições? Fortalecer a Polícia Federal, que é quem investiga. Aliás, é a Polícia Federal do meu governo que investiga esses casos de corrupção dentro da Petrobras. É, de fato, a Controladoria Geral da União, que nós elevamos a nível de ministério, que também investiga. Nós tivemos uma série de procedimentos no sentido de fortalecer a fiscalização. Veja que nós temos um portal de transparência. Toda a despesa ou receita realizada no governo vai em 24 horas para o portal de transparência. Nós demos autonomia para a Polícia Federal, nós escolhemos sempre entre a lista do Ministério Público e demos ao Procurador-Geral ampla autonomia, reconhecendo, inclusive, o padrão de escolha feito pelo próprio Ministério Público e, portanto, nosso Procurador-Geral nunca foi um engavetador, nunca engavetou processo. Nós fizemos, eu acho que, algumas leis importantíssimas. Leis da ficha limpa, a lei da ficha limpa, a lei de acesso à informação, que é outra forma de controlar, que é a transparência, né? E, por último, eu considero uma lei importantíssima. É a lei que pune também o corruptor. Pune o corrupto e o corruptor. Porque eu tenho convicção de uma coisa. Nós só vamos acabar com a corrupção no Brasil se a gente acabar com a impunidade. Agora, a senhora falou a impunidade vamos dizer o seguinte, é o câncer que corrói e que deixa a corrupção permanecer sistematicamente. A senhora falou da lei anticorrupção, que é uma lei que foi sancionada pela senhora em agosto, aprovada pelo Congresso. Ela entrou em vigor em janeiro. E eu lembro que em janeiro eu trabalhava na Rádio Estadão, apresentando o jornal. O ministro Jorge Haidt deu uma entrevista para a gente no dia que a lei entrou em vigor, dizendo que já havia mandado uma minuta do decreto que regulamenta essa lei para a Casa Civil. Isso no fim de janeiro, estamos em setembro, e esta lei ainda não foi regulamentada pelo seu governo. Por que esse atraso na regulamentação? Eu vou te explicar por quê. Porque nós temos, para fazer uma regulamentação, de descer em detalhes muito mais complexos que o que estão na lei. Por exemplo, eu lembro de um caso, na lei do setor elétrico, nós aprovamos a MP e levamos 1 ano para fazer a regulamentação por decreto. Por quê? Quando você faz a regulamentação por decreto, você entra em minúcia, uma lei é genérica. A lei é genérica. Quando você faz a regulamentação, você tem de tipificar cada um dos casos. Nesse caso da lei de corrupção é fundamental para as empresas, inclusive para os programas dela. Você tem já faz mais de 1 ano que a lei foi sancionada. Não. Veja a sanção, bem. mais de 1 ano. Em agosto, estamos nesse processo entre o Ministério da Justiça, a Casa Civil,
a AGU, a Advocacia Geral da União, a CGU, e fizemos também uma série de tratativas consultando vários especialistas na área de criminologia, para que a gente tenha condições de fazer uma lei que não deixa que se fuja pelos vamos dizer assim, pelas brechas e as frestas. Agora, tem vários artigos dessa lei que ela é auto-aplicável. Então, Hoje, ela tem artigos que são auto-aplicáveis. Presidente, boa tarde. Boa tarde. Um ministro da senhora, Edson Lobão, ministro de Minas e Energia, é citado por Paulo Roberto Costa como beneficiário de um suposto esquema de propina na Petrobras. A senhora já disse que não vai demiti-lo, mas a senhora chamou ele para conversar e perguntou, pediu explicações, ele deu essas explicações? Ele deu as explicações para mim e deu por escrito também, mano. Soltou 2 notas. Mas eu tomei uma outra providência muito importante. E quais foram essas explicações? Vou te explicar qual é. Ele nega veementemente tais fatos, como ele negou em público para a imprensa também. Mas eu tomei uma medida. Veja bem, quem faz a acusação, né, quem coloca a questão, é uma reportagem feita pela imprensa. Bom, quem tem a informação, e a própria imprensa diz isso, quem tem a informação é o Ministério Público, o Judiciário ou a Polícia Federal, certo? E que os processos estão criptografados e dentro do cofre. Por que os processos estão criptografados e dentro do cofre? Porque vazamento pode ensejar a não validade das provas. Então, o que eu fiz? Eu fiz um ofício. Primeiro eu determinei ao ministro Zé Eduardo Cardoso que fizesse um ofício à Petrobras. Eu fiz um ofício a ele e falei verbalmente, ontem, que ele fizesse um ofício à Polícia Federal pedindo o seguinte: ora, se o governo, se tiver algum funcionário do governo, algum agente público do governo, enfim, qualquer pessoa do governo federal envolvida, nós gostaríamos de ter acesso a essa informação para poder tomar todas as providências e saber que essas providências estão sendo tomadas baseadas em informações oficiais. Não seria prudente afastar o ministro? Não, é prudente primeiro saber se isso é verdade, porque a própria revista que divulga os fatos diz o seguinte, que ela tem essas informações, mas ela não diz de onde tirou nem como tirou. Então, eu quero essas informações. Essa é a primeira questão. Como a Polícia Federal respondeu que ela não pode, eu fiz o ofício para o Procurador-Geral da República, pedindo ao Ministério Público, fiz o ofício através do ministro Zé Eduardo Cardoso, pedindo ao procurador que me informe para me proceder às providências cabíveis. E elas serão proporcionais ao comprometimento da pessoa. Se a pessoa estiver comprometida, é afastamento puro e simples do governo. Se não estiver comprometida, se não é verdade o que está sendo dito pela revista, porque, veja você, eu sou presidenta da República. Eu tenho de acatar informações oficiais de quem? Da Polícia Federal, do Ministério Público Federal. Caso o Ministério Público não seja capaz de me responder, eu vou pedir ao Supremo Tribunal Federal que informe. Por quê? Por que isso? Porque é uma coisa engraçada. Vamos dizer, um órgão da imprensa sabe uma coisa e nós que somos os acusados não sabemos, isso é inadmissível. Eu não quero dentro do meu governo quem esteja comprometido com qualquer malfeito. Agora, também não quero dar à imprensa um caráter que ela não tem perante as leis brasileiras. A imprensa não tem nenhum, vamos dizer, fórum inequívoco para dizer para mim se uma pessoa é corrupta ou não. Quem vai falar isso para mim é quem investiga. Quem tem as provas, quem sabe se de fato, qual é o fato, foi corrupto e em que nível. Como é que é isso? Como é que deixa de ser? E não diz que diz que. Eu quero, e eu sou uma autoridade, a maior autoridade do país, no caso do Executivo Federal, eu quero a informação a mais aprofundada possível,
acho que não só o governo federal tem direito, mas a população tem direito. Presidente, falando em informação, desculpa, Irene, só para completar esse raciocínio, a senhora está falando em informação aprofundada. Em março... Não é aprofundada, é a única informação oficial. Em março... Não é aprofundada. Quem é competente para dar informação sobre esse assunto para qualquer autoridade desse país é Polícia Federal, que está investigando, Ministério Público, que está investigando, e juiz da Suprema Corte, porque tudo indica, pelas informações, que o processo irá para a Suprema Corte. Porque tem pessoas com foro privilegiado. Agora, sendo deputados ou senadores. Essas informações podem ser passadas antes da Justiça homologar a delação premiada propriamente dita? Não é preciso antes a Justiça aceitar a delação para daí chegar ao Executivo? Bem, você sabe que eu ia perguntar a mesma coisa para vocês. É possível ficar divulgando sem a Justiça homologar a delação premiada? Porque na delação premiada... Não, o que eu quero é que a Justiça me diga o que é incontroverso. Porque a delação premiada tem que ser investigada. Porque quem faz a delação premiada pode não gostar de uma pessoa e acusá-la. Ou pode proteger uma outra que é mais culpada. Então, por isso que tem de ter homologação. Mas é possível que haja também informações incontroversas. O que eu pedi foi por isso. O correto seria que todos nós esperássemos que houvesse o incontroverso. Mas já que foi divulgado, eu acho que eu tenho obrigação de querer saber. Obrigação. A minha obrigação não é de olhar a matéria e falar, não, está tudo certo. A minha obrigação é falar para as autoridades que comigo repartem o exercício da atividade pública no país, que é o Judiciário, o Executivo, o Legislativo, no caso, é o Judiciário e o Ministério Público, e pedir informações. Em março, na iminência da divulgação de que a senhora ajudou a aprovar a compra da refinaria de Pasadena em 2006, em 50% dessa refinaria, a senhora divulgou ao Estadão uma nota dizendo que só tomou essa decisão porque recebeu um documento falho e incompleto. Que esse documento falho e incompleto foi colocado assim de uma forma deliberada? Olha, eu não tiro conclusões. Agora, eu, desde o primeiro momento, disse que nós... Não sou só eu, né? É todos os integrantes do Conselho de Administração. O Conselho de Administração é um órgão, como todo mundo sabe, que observa as questões estratégicas de uma empresa. No meu Conselho de Administração tinham pessoas do setor público e do privado. Do setor público estavam o presidente da Petrobras e outros representantes ministros. Do setor privado estava Jorge Gerdau e Johann Peter, que é presidente de uma das maiores siderúrgicas do país, o Fábio Barbosa, que hoje dirige o Grupo Abril, e o Cláudio Haddad, que dirige o IBMEC, se eu não me engano. Naquela época, nós aprovamos a compra de 50% de Pasadena, baseado numa opinião, uma chamada opinião justa, fairness opinion, uma opinião fundamentada do Citibank, que dizia que era um bom negócio, 50% das ações, e que era só isso que estava sendo aprovado. Bom, mais tarde descobrimos que estava faltando um anexo com duas cláusulas, uma de put option, que acontece em qualquer contrato, mas que cada contrato, a put option, é diferente, e uma chamada cláusula Marlin. As duas cláusulas não nos foram apresentadas. O Conselho, em todo o período, só aprovou a compra dos 50%. Os demais 50% não foram aprovados pelo Conselho, não foram sequer analisados pelo Conselho, como consta de todas as atas. Tanto é assim que o Ministério Público Federal e o TCU concordam que, neste processo, o Conselho nada tinha a ver. Ele aprovou e, de fato, as duas cláusulas não estavam presentes. Presidente, quando a senhora assumiu em 2011, a senhora não fez mudança alguma na Petrobras, isso aconteceu um ano depois. Entrou... 1 ano e 4 meses, para ser preciso. Então, entrou
a presidente Graça Foster e 2 meses depois da posse dela, ela afastou 3 diretores. O da diretoria de engenharia, que cuida dos contratos da Petrobras, a diretoria de internacional, que antes fora do Cerveró e que está até hoje sem diretor. Ela afastou o diretor Zelada. E o Paulo Roberto, de abastecimento. Havia, naquela época, eu queria lhe fazer 2 perguntas. Alguma suspeita sobre essas acusações que estão sendo feitas agora? E a segunda pergunta, por que a senhora mudou a presidência da Petrobras apenas 1 ano e 4 meses depois da sua posse? Havia algum pedido para manter a diretoria da Petrobras inalterada? Olha, nós, quando assumimos um governo, temos de fazer medidas sucessivas e ter, assim, um certo cuidado para não agir de forma abrupta, porque, senão, você desmonta o que está feito. Inclusive, se faz isso até na transição entre governos que não são nem do mesmo partido. Nós tivemos todo o cuidado quando da transição, eu me lembro, de 2002 para 2003, na transição do Fernando Henrique para o presidente Lula. Alteramos, inclusive, o conselho lentamente, alteramos a diretoria também com algum delay, com alguma diferença de tempo. O que aconteceu? Eu substituí aqueles que eu não considerava que eram os melhores para a minha equipe. Não tinha nenhuma avaliação de valor quanto a nenhum deles no que se refere a malfeitos, atos de corrupção. Não tinha, porque se eu tivesse, eu tinha tomado as providências cabíveis, e não apenas porque a Maria das Graças Foster fez esse movimento de substituição da diretoria, porque houve autorização do Conselho para fazer. Porque quem nomeia os diretores da empresa é o Conselho. E quem nomeia o Conselho é o acionista majoritário. Como acionista majoritário é o governo, quando você vai alterar qualquer coisa num processo, numa empresa, há uma consulta ao governo, é óbvio. Eu primeiro alterei a diretoria, a presidente do Conselho. O que primeiro foi alterado foi a presidente, o que é normal. E depois os outros diretores na sucessão. Mas mais de 1 ano depois, havia um pedido para manter? Para mim, não houve pedido nenhum. Eu alterei por essa questão. Não tinha a menor ideia de que o senhor ou alguém dentro da Petrobras, não vou citar o nome, né, porque não me cabe fazer isso, eu não tinha a menor ideia de que isso ocorria dentro da empresa. Agora, que eu conheço bastante bem a Graça, conheço os méritos da Graça. Acho que a Graça é uma gestora extremamente competente e capaz, e que tomou todos os cuidados para cada vez mais as práticas mais transparentes, efetivas e corretas serem adotadas dentro da Petrobras. Se houve alguma coisa, e tudo indica que houve, eu posso te garantir que todas vamos dizer assim, as sangrias que eventualmente pudessem existir estão estancadas. Presidente, como seus adversários já estão naturalmente aproveitando essa nova crise para atacar a sua gestão, falar que tem um novo mensalão no governo, que agora a Petrobras foi destruída pelo governo do PT. Como é que a senhora reage a esse paralelo que seus adversários estão fazendo na campanha? Eu acho estranhíssimo alguém falar em destruição da Petrobras. Por quê? Tirante esta questão que está aparecendo sucessivamente aqui nesse momento da campanha, e vamos lembrar que na última, de 2010, também já tinha aparecido, né, fizeram o CPI e tal. A Petrobras hoje é uma empresa primorosa, eu diria. Vejam vocês, nós saímos de 15,5 bilhões de dólares de valor da Petrobras em 2002 e chegamos ao patamar de 111 bilhões. E não é porque esse ou aquele candidato que está subindo ou descendo. Vou dizer por que não é. Porque a Petrobras, como qualquer empresa de petróleo no mundo, elas têm seu valor baseado na quantidade de reservas que ela possui, no futuro que ela tem. Isso
as principais empresas de petróleo, as grandes, ExxonMobil, Shell, Chevron, enfim, as grandes empresas de petróleo. E a Petrobras hoje é uma empresa que tem uma quantidade de reservas muito grande. Por quê? Aquelas que nós descobrimos nos últimos 100 anos, que já eram dela, que dão em torno de umas 12 a 16 bilhões de barris equivalentes de petróleo. Depois, aquela obteve ao longo dos leilões que nós fizemos, tanto no governo Lula quanto no meu, leilões baseado no modelo de concessão. Agora, finalmente, a participação dela em Libra, mas maior que Libra, tá? Maior que Libra, são as reservas que nós passamos recentemente, que são Búzios, em torno de Ara, Florim e Nordeste de Tupi. Esses quatro campos representam, eu diria, quase o equivalente do que nós descobrimos em 100 anos. E é isso que a Petrobras tem para explorar. Aí vão me dizer assim, mas explorar o pré-sal é muito difícil. Diziam que a gente não ia conseguir explorar o pré-sal, que o pré-sal tinha altas temperaturas, porque estava em grande profundidade, tinha problemas seríssimos de pressão e que a gente não ia tirar petróleo lá de baixo. Lá de baixo é da onde? Para o nosso leitor, o nosso telespectador ou espectador da internet também saber. É 7.000 metros, né? Tem um mar, lá no fundo do mar tem rocha e depois tem uma camada de sal. Abaixo da camada de sal, nós fizemos uma imensa descoberta que foi o pré-sal. Bom, o que é que nós conseguimos e provamos agora? Que somos capazes, se nós levamos 31 anos para tirar 500 mil barris dia, hoje, nós levamos 8 anos. A Petrobras levou 8 anos. Nós chegamos a 540. Deve estar hoje um pouco mais. Mas a Petrobras não foi só isso. Nós ressuscitamos a indústria naval. Estão falando muito mal da política de conteúdo local. Mas nós ressuscitamos uma indústria que nós já tínhamos sido o segundo. Nós tínhamos sido o segundo quando? Em 80, nos anos 80, 1980. Aí, em 90, nós viramos pó. Hoje, nós voltamos a ser a quarta indústria naval do mundo. Presidente, de 7.000 empregos, chegamos a julho desse ano a 81 mil empregos. E o ano que vem vamos chegar a 100 mil empregos da indústria naval. E isso não é fruto, é fruto da Petrobras. E a força da Petrobras são seus trabalhadores, sua imensa capacidade de descobrir petróleo, sua imensa capacidade de gerar tecnologia. Essa é a força da Petrobras. A Petrobras é a maior empresa desse país. Presidente, o que acho que o Marcelo colocou ali é que 9 anos depois há uma suspeita de montagem de um esquema envolvendo contratos públicos para financiar a base aliada do governo. E isso lembra o mensalão que acabou com 25 condenados. Eu queria que a senhora comentasse esse paralelo com o mensalão que está sendo feito. Eu queria falar um comentário com os nossos ouvintes, em geral, né? Agora que eu já sei que são leitores e espectadores da internet. Olha, eu acho que tem uma coisa que é complicada. Quem não investiga, não descobre. Eu acho que 9 anos depois fica claro que esse governo, como montou toda uma estrutura de investigação, investigou e descobriu. Como não engavetou no Ministério Público, não impediu a Polícia Federal de descobrir. Nós desmontamos muitos esquemas de corrupção. O que me estranha é que outros esquemas de corrupção não tenham tido o mesmo tratamento, apesar de descobertos. É o caso do mensalão do DEM, é o caso do mensalão originário, que é o mensalão que, inclusive, tem gente condenada concorrendo ao governo, ou condenada ou indiciada concorrendo ao governo. Está indiciado. Indiciado. Então, o que eu acho extraordinário é isso. Eu acho que nós investigamos, nós fizemos o dever de casa, nós não deixamos nada escondido debaixo do tapete. Então, dizem o seguinte, não, aumentou a corrupção. Não, o que aumentou foi a investigação da corrupção. Hoje, doa quem doer. Seja quem seja, é investigado. Eu vou dar um exemplo em relação à Petrobras. Se acha que é tranquilo uma plataforma
que custa 1 bilhão e meio de dólares afundar? E ninguém investigar por que uma plataforma que custa 1 bilhão e meio de dólares afundar? A plataforma de 1 bilhão e meio de dólares, eu quero lembrar que é 2 vezes passadina. Ela afundou no governo do Fernando Henrique Cardoso, ninguém investigou. Ninguém fez uma CPI sobre o afundamento de uma plataforma que custa tudo isso e que não é próprio das plataformas sair por aí afundando. Não é característica delas. A característica da plataforma, se você já teve em uma, é boiar. E elas são imensas, são construídas para isso. Bom, teve um outro caso que foi objeto de ação popular, da mesma forma, e também não foi investigado. A troca de ativos da Repsol. A troca de ativos da Repsol, houve ação popular contra a troca de ativos da Repsol. Não foi investigada. Estou te dando 2 exemplos que não teve a mesma determinação governamental de investigar. Nós investigamos. Doa a quem doer. Mas, presidente, a senhora disse que, ao que tudo indica, mesmo sem ter ainda comprovações e as informações oficiais, houve realmente irregularidade. Agora, nesse caso... Isso. Não disse, por favor. Eu sou presidente da República, eu não posso fazer uma coisa dessas. Baseado em afirmação da imprensa, eu não posso condenar ou perdoar ninguém. Eu tenho de aguardar informações oficiais. Insistir nisso, por favor. Mas porque eu não posso fazer isso. Mas eu sou presidente. Mas assim, em seguida a senhora elogiou a gestão da presidente Graça Foster. A senhora diria então que há duas épocas de Petrobras, até 2012 e depois? Não, é que eu conheço a Graça, tá? A Graça usa muito a curva S. A Graça é uma pessoa minuciosa na gestão. O que eu estou falando é que é muito difícil com uma pessoa com a minúcia e a capacidade de gestão da Graça não estancar vazamentos. Eu estou falando mais na qualidade de gestora da Graça Foster e menos numa questão que a Graça não é nem delegada de polícia nem do Ministério Público. Dentro da Petrobras, ela está gerindo a Petrobras. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, a Graça, obviamente, em toda a gestão, você tem obrigação de melhorar o que você recebeu em termos de gestão. Ela melhorar nesse não significa... para não acontecer o que ela aumentou, se investiga? Não, ela aumentou... O que eu acho que a Graça Foster fez foi aumentar a qualidade da gestão. E quem vier depois da Graça vai ser obrigado também aumentar a qualidade da gestão. Presidente. É função de um dirigente de empresa fazer isso. Isso ocorre na empresa pública e na privada. Quando um presidente de empresa ele é substituído, o que se supõe é que ele melhore a gestão, cada vez mais. Presidente, falando em sucessão de gestões, a senhora sinalizou na semana passada, que vai haver mudanças na equipe, mas a senhora já falou que não vai anunciar nenhum nome. Agora, eleição nova, governo novo, equipe nova, significa também política econômica nova, presidente? Olha, eu vou te falar uma coisa, porque eu vi que depois que eu falei equipe nova, governo novo, as pessoas fizeram várias ilações em relação ao Guido Mantega. A senhora chegou a sugerir que ele sairia. Não, Guido Mantega, não? É o seguinte, eu vou explicar para vocês o que se dá. O Guido Mantega já me comunicou que ele não tem como ficar no governo no segundo mandato, que porventura eu tenha, por questões eminentemente pessoais que eu peço para vocês respeitarem, certo? Então, eu falei isso em tese, vale para todo mundo. Um governo novo, ele tem necessariamente, mesmo ele sendo da mesma pessoa, ou como foi o caso do primeiro para o segundo mandato do Lula, que eu participei dos dois, nós sempre temos obrigação, assim como ocorre naquela pergunta que você me fez da Petrobras, a gente tem obrigação de melhorar a gestão.
Eu pretendo melhorar a gestão. Eu não vou aplicar literalmente tudo igual o que eu venho fazendo, não é tudo igual. Eu pretendo melhorar a gestão, garantir, inclusive a gente aprende muito ao longo do processo e escuta muito também, né? Porque você escuta. Tem várias coisas que eu acho que são importantíssimas que nós vamos ter de fazer. Quais são? Agora, eu vou falar das minhas propostas, eu não vou discutir políticas práticas. Eu falo várias, se você quiser. Por exemplo, eu acredito que é fundamental para o país ter uma nova política de segurança pública. Como é que nós aprendemos essa política de segurança pública nova? Fazendo. Não é um projeto que saiu da minha cabeça, não é um projeto que apareceu, né, como um raio no céu azul. Nós, como tivemos de enfrentar toda a questão dos grandes eventos, e a Copa foi um grande evento, que vinha pessoas de fora do Brasil e vinha brasileiros de todas as cidades para participar de eventos esportivos, dos jogos de futebol, nós tínhamos uma grande preocupação com a segurança. E eu quero lembrar vocês que dentro daquela política do pessimismo que diziam que não ia ter Copa, uma das coisas que diziam que não ia ter também era a segurança no Brasil, que aqui ia ser o caos. Não foi o caos, como todo mundo sabe, e não foi o caos por quê? Porque nós adotamos um princípio de não fragmentação da ação da segurança pública. O crime organizado age de forma coordenada no território nacional inteiro. Nós agimos de forma fragmentada. Tem a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, as Forças Armadas e todo o lado federal. Tem as polícias militares e civis nos estados. O que nós fizemos? Um centro de comando e controle, colocamos todos lá dentro do centro de comando e controle, fizeram uma coordenação única e conseguiram um nível de integração que permitiu que eles tivessem uma ação de segurança impecável. Isso nós tornamos a repetir, agora recentemente, não sei se vocês sabem, uma semana atrás, nós fizemos em todo o Nordeste. A mesmo esquema de coordenação de centro de comando e controle, nós juntamos todos os estados do Nordeste, porque independe de governador ou de presidenta da República. Nós queremos a integração de uma política de Estado. Integramos todos os estados do Nordeste numa ação coordenada que foi muito bem sucedida. Da onde a gente tirou isso? Da Copa, mas tirou também da política de fronteiras. Porque antes o Exército fazia uma ação, a Polícia Federal fazia outra. Ora, pelas fronteiras entra droga, arma e o crime organizado se alimenta. O que nós fizemos? Nós integramos a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, a Força Nacional de Segurança Pública, as polícias civis e militares dos estados fronteiriços com apoio do Exército. E fizemos duas operações. Uma operação que é do Exército e outra que é coordenada pelo Exército e pelas Forças Armadas e uma coordenada pela Polícia Federal. Nós aprendemos, gente, outro dia eu disse 68 toneladas. Não é verdade, eu estava cansado, é 68 mil toneladas de droga e 22 mil toneladas de explosivo. Então, é efetivo isso. Presidente, a senhora me permite, eu vou retomar a pergunta do Yuri. Tá. Porque na saída, na substituição de um ministro da Fazenda, agora a senhora informando que é a pedido do próprio Manteiga para um eventual próximo governo, o que se pensa é isso. A política econômica será mantida como está? Haverá mudança na política econômica? Política econômica é um dos grandes motes dessa eleição, tanto que já tem candidato já dizendo quem vai ser o ministro para dar uma direção do que vai fazer. A sua política econômica, num eventual segundo governo, muda? Bom, eu não vou nunca dizer quem vai ser ministro no meu segundo mandato, se porventura eu tiver. Por quê? Tem essa palavra chamada porventura. Quem indica ministro antes da hora, eu acho que dá azar. Da última vez que fizeram isso, sentaram na cadeira e perderam a eleição. Você lembra quando foi? Foi no caso, se eu não me engano, na Prefeitura de São Paulo. Na Prefeitura de São Paulo.
Eu não faço isso. Agora, quero te dizer o seguinte, eu acredito piamente que o Brasil vai entrar numa nova fase. Eu acho que nós temos todas as condições, ao contrário do que dizem alguns que disputam comigo, eu acho que o Brasil hoje tem condições robustas para passar por uma nova fase. Primeiro, nós não estamos mais naquele momento que a gente tinha de ficar segurando com as duas mãos o país, porque senão nós desempregávamos. Nós desempregávamos, arrochávamos os salários e de nada adiantava. Tanto que não adianta que, não é preciso de dar exemplo do passado, eu dou exemplo de hoje. A Europa fez uma política duríssima de austeridade, cortou gasto, cortou salário, cortou emprego e não dá um único passo à frente. Pelo contrário, você vê uma queda tanto na Alemanha, uma queda da produção na Europa e uma estagnação na França. Eu acho muito preferível o nosso método. Nós encaramos a crise. Agora, nesse período, nós mantivemos as seguintes questões. Emprego. Mantivemos o emprego. Garantimos que o salário se valorizasse. Continuamos fazendo investimento em infraestrutura. É em parceria com o setor privado, mas está sendo muito bem feito. Todas as políticas de concessões rodoviárias, toda a política de portos, todos os aeroportos recentemente feitos. Então, nós fizemos uma expansão do gasto. Fazemos política industrial, sim. A indústria brasileira, ela precisa de ter competitividade. Então, apostamos muito na inovação. Primeiro, na inovação. Tanto que era na inovação que o Pronatec abriu em parceria com o Senai, aí não foi só com a indústria, Senar da Agricultura, Senat do Transporte e Senac do Comércio, nós abrimos uma política de formação de técnicos, que o Brasil não tem técnicos. E não tem, não é no meu governo, nunca formou técnicos. Inclusive, teve um governo até que proibiu que se fizesse escola técnica federal. Então, o que eu digo? Eu digo o seguinte, financiamos para o Senai 26 institutos Senais de inovação e 60 institutos Senais tecnológicos. Acredito que é fundamental fazer política de conteúdo nacional. Garantimos que as empresas nacionais que produzem aqui, que geram emprego aqui, têm 25% de margem de preferência. Essa história que países desenvolvidos não fazem política industrial, vocês me desculpem, mas o que é o Buy America? O que é a política de compras na França? Tenta entrar na disputa em licitação em outros países do mundo. Tenta entrar. Então não vai haver mudança. Não vai. E várias mudanças. Vai haver mudanças, porque eu acho que o país se preparou para essa mudança já. Que nós temos condições agora de diminuir, por exemplo, alguns incentivos, agora outros não. Nós vamos continuar focados em emprego e garantia de salário para a população. Tem uma pergunta específica aqui no Twitter, eu não concordo, só concluir, claro. Você me desculpa. Eu não concordo, como alguns acham, que a raiz da inflação é a política de valorização do salário mínimo. Se você olhar os dados de produtividade, você vai ver que nos últimos anos nós estamos só recuperando a queda brutal do salário real que houve no país no período anterior ao Lula. E com uma produtividade estagnada. Agora aumentou a produtividade, aumentou o salário. Agora nós temos um desafio, que é inovação, formação técnica, ciência sem fronteira, ou seja, tem de continuar mandando jovens estudar no exterior. Ou manda, ou nós não estreitamos a diferença. A senhora falou de política de incentivo. Tinha uma pergunta aqui do Twitter que perguntava especificamente sobre IPI para os automóveis, e eu aproveito para emendar uma outra dúvida. A senhora falou no fim de semana que não vai haver tarifaço de 40% no preço dos combustíveis em um evento com taxistas em São Paulo, mas... Nem de quanto que vai ser. O que eu disse é o seguinte, eu acho um absurdo, porque o que está por trás da proposta de tarifaço? É tarifaço em quê? Em que setor? Você acha que é no de combustível?
É o que alguns Tá bom, candidatos então falam. Também vamos falam em energia. discutir Mas, reajuste pegando o que a senhora de falou, que combustível. deve haver algum reajuste, não que vá subir de acordo com o mercado internacional, porque a senhora não concorda com isso. Isso ficou claro. Mas a senhora disse que algum reajuste deve haver na gasolina. A pergunta é quando vai ocorrer isso? Sabe quanto é que foi o aumento do combustível, petróleo, na refinaria? Neste período de 2011 a 14, até agora, 31,5%. O IPCA deve estar em torno de uns 23, eu acredito. É uns 23. Então, 31. O que eu tenho de cabeça aqui perfeito é que teve um ganho real de 7%. A diferença, os que propõem que haja um grande tarifaço na gasolina, estão atrelando, sim, o preço do petróleo ao mercado internacional. Estão olhando o valor do Brent. Nós temos uma parte do nosso petróleo que tem relação com o mercado internacional. É o que nós importamos. Tudo que nós importamos que é necessário para a nossa produção. Agora, o resto dos custos não tem uma ligação imediata com o mercado internacional. Não há nenhuma lei divina que obrigue a gente a atrelar qualquer ajuste de preço de petróleo ao mercado internacional. Claro, isso acho que está claro, ninguém tem dúvida sobre a opinião da senhora sobre isso. Era só e eu tenho um grande companheiro nessa mesma posição, que é os Estados Unidos. Por que eu falo que os Estados Unidos é um companheiro na mesma posição? Você sabe quanto é o preço do gás, o shale gas americano? O gás de xisto. No mercado interno? $4,5 milhão de BTU, eu estou falando acima, porque às vezes ele oscila muito para baixo, ele vai a 2,96, 3,96, 3,5. Mas eu não sei o último. Então, estou dando uma média, 4,5 por milhão de BTU. Sabe quanto é praticado hoje, depois do conflito Ucrânia-Alemanha? Lá deve estar uns $14, o milhão de BTU. Pergunto eu, por que será que é proibido nos Estados Unidos exportar gás de xisto? Por que será que nos Estados Unidos eles não igualam o preço do gás de xisto ao mercado internacional de gás? Ganhariam dinheiro, por um motivo muito simples. A indústria deles perderia competitividade. Então, o que nós temos de olhar é o seguinte, tem de olhar os interesses das empresas, dos consumidores, dos acionistas da Petrobras, de todo mundo. Quando você me pergunta se vai haver um aumento do preço da Petrobras, não posso responder, porque esse é uma discussão que cabe à Petrobras e a seu conselho. Agora, o que eu acho é que é um absurdo sair por aí falando em tarifaço, sem dizer tarifaço em relação ao quê? Que há uma diferença de preço em relação ao quê? É o mercado internacional, o mercado local, em relação a quem? Que é a diferença. Para o taxista que está nos ouvindo, para o taxista é o seguinte, ele deve se preocupar com algum reajuste até dezembro de 2014 ou não? Nós faremos tudo muito moderadamente. Não somos a favor de tarifaços. Se reajuste houver, não será tarifaço. A campanha está atrasando? Para o taxista e para o consumidor brasileiro. Como nunca foi feito até agora. Não será feito a partir de agora. E olha que demos vários aumentos, mas nunca demos um aumento abusivo. Tarifaço, por quê? Eu quero entender só por quê. A minha pergunta, eu não sou contra aumentar. Se tiver de aumentar, aumenta. O que eu quero entender é por que tarifaço. A não ser que me digam que tarifaço é porque quer igualar o preço, querem fazer uma coisa que é vincular o preço do petróleo no Brasil ao praticado lá fora. Quero entender por quê, a quem interessa e a quem beneficia. A paridade com o preço internacional é uma reivindicação da própria Petrobras. Não oscilar junto com o preço internacional, mas ter uma paridade com o preço internacional é o que a Petrobras vem pedindo sempre. Eu imagino que seja por conta dessa defasagem. E a questão do preço das tarifas de energia elétrica é por conta do aumento do custo que tivemos esse ano com o acionamento das térmicas. Isso vem, de alguma forma, para frente para o consumidor,
o repasse desses custos. Eu imagino que daí vem a palavra tarifaço. E a campanha eleitoral está atrasando essa decisão? Eu vou continuar falando, respondendo ela. Eu respondo você junto, tá certo? Olha aqui, ó. No caso da energia elétrica, você sabe por quê que deu esse aumento esse mês de 0,25? Por conta de aumento na tarifa de energia elétrica. Não há nenhum represamento e não está nenhuma defasagem. Tudo que está previsto pela legislação em relação à energia elétrica está sendo passado e tem tido aumentos significativos. Pelo contrário, não tem nada atrasado na energia elétrica. Eu desafio alguém me mostrar algum atraso no pagamento de energia elétrica, de tarifas de energia. Isso eu desafio. Agora, no caso dos interesses da Petrobras, é normal, gente. É normal que a Petrobras queira atrelar o preço dela ao mercado internacional. Acontece que a riqueza que a Petrobras mexe, ela tem acionista, né? A Petrobras, e ela deve respeito aos acionistas dela, deve querer o maior lucro para os acionistas dela. Mas a riqueza que é o objeto econômico da Petrobras, ela tem 202 milhões de acionistas. Querendo ou não, quem tem a propriedade do subsolo brasileiro é a população desse país. Quem é dono do petróleo são 202 milhões de brasileiros. Agora, a decisão de atrelar o preço, o nosso preço interno ao preço internacional, é uma decisão que é uma questão que nós temos de avaliar. Todos os países do mundo, todos, sem exceção, quando se trata de energia, olham interesses empresariais, olham o interesse dos consumidores e olham os interesses do país. Não há dúvida quanto à existência disso em todo o mundo. Eu acabei de dar um exemplo dos Estados Unidos, que proíbe a exportação. Não é que ele proíbe, ele define preço interno e proíbe exportar. Presidente, a campanha da senhora comparou a candidata Marina Silva a Jânio Quadros e ao ex-presidente Fernando Collor, que sofreu impeachment. O presidente Jânio Quadros renunciou ao mandato e o presidente Fernando Collor sofreu impeachment. A senhora acha que a candidata, essa comparação vale? A senhora acha que ela não pode não terminar o mandato também? A senhora concorda com essa comparação que foi feita pela sua campanha? Olha, eu disse, e no meu programa ficou claro, eu acho a candidata Marina uma pessoa bem intencionada. Tá? Eu não estou fazendo comparação pessoal sobre nem caráter, nem características pessoais, nem nada. Eu acho a Marina muito bem intencionada. Estou falando, o que eu fiz de comparação com o Jânio e com o Collor foi o seguinte: ambos governaram sem apoio, sem partido e sem apoio. O que acontece com isso? O que nós estamos falando é que quem escolhe o deputado federal e o senador não é o presidente da República, no caso, a presidenta da República. Não sou eu que escolho. Quem escolhe é o voto popular. Então, você tem uma composição no Congresso. Todas as pessoas que acham que vão negociar com notáveis, que numa democracia é possível não ter partidos ou negociar diretamente, ou terão notáveis, tecnocratas bons que farão o bom governo, geralmente ocorre uma coisa muito perigosa. No caso de não ter partido, geralmente tem alguém muito poderoso por trás, geralmente os mais ricos. Segundo, não existe esse conceito de tecnocrata. O tecnocrata é bom. Esse talvez seja um dos resquícios que nós ainda mantemos das épocas terríveis desse país de fechamento e da ditadura. Quando? Eu lembro perfeitamente bem. Operário era para trabalhar, empresário só para empreender. E as pessoas deviam se ater a cada uma ao seu setor. Naquela época, estudante era para estudar, podia fazer nada, nem participar, nem dar opinião. E tinha o bom tecnocrata, aquele que estava acima do bem e do mal. Isto não é nova política, isso é política que levou o país às crises, que levou o país a um tipo de visão de que a democracia
pode ser feita por alguns poucos que são bons e capazes, e que o resto do povo não é nem bom nem capaz. Eu acredito na democracia. Eu paguei um preço muito alto, pessoal, e aprendi muito, porque a gente aprende com a vida. Eu aprendi muito. Eu não abro mão da democracia. Agora, no Congresso, eu tive uma postura muito clara. Vocês mesmos diziam, presidente não negocia. Presidente é dura. Eu quero dizer o seguinte, eu nunca negociei contra os interesses do país, do povo brasileiro, ou por alguma outra questão que não fosse melhorar o país. Acho que é muito possível se fazer isso. Agora, eu tenho também uma convicção, sem reforma política, sem participação popular, sem mexer em financiamento de campanha, em regras de financiamento de campanha, sem mexer na forma pela qual nós estruturamos os sistemas políticos. Não tem essa questão de nova política, nem velha política. Presidente, a nova política implica necessariamente que hoje nós tenhamos o povo participando num plebiscito para poder mudar esse país e para poder mudar a política desse país. Senão, alguém pode achar que faz parte, né, do subjetivo da presidenta da República fazer a nova política. Não é, não. Faz parte disso, faz parte da população participando, de retomar tudo que foi dito nas manifestações de junho e colocar isso como pauta principal. Nós temos de fazer uma reforma política. Reforma política significa mudar as regras do jogo político no Brasil. Sem o quê? Para governar é uma dificuldade. Eu enfrentei essa dificuldade e continuarei enfrentando enquanto não tiver reforma política. Agora, eu prefiro uma reforma política profunda que mexa nas regras que têm de ser mexidas, que garanta transparência, que crie bloqueio para a corrupção, que faça com que o dinheiro público não se perca por descaminhos. Presidente, o Collor não ligou para se queixar da comparação, afinal de contas ele é aliado da senhora no Congresso. Olha, eu não falei, vou repetir, eu não falei da pessoa, eu falei de um governo, eu não estou discutindo, não estou pessoalizando ninguém, estou discutindo política, que o governo do presidente Collor não teve base de sustentação é um dado da história hoje. Que o governo do presidente Jânio teve a mesma característica é outro dado da história. O que a gente tem de perceber é que a acusação pessoal é uma coisa muito ruim. As pessoas, eu respeito todas as pessoas, não acho que dá para ficar fazendo juízo de valor. Respeito o presidente Collor, como respeito o Jânio, como respeito o presidente Fernando Henrique Cardoso, respeito o presidente Lula. Agora, eu discordo das políticas. Isso não tem nada de pessoal. Por isso que eu comecei dizendo que eu acho a Marina uma pessoa bem intencionada. Não estou dizendo nem que ela é... Sabe, não falei da pessoa dela, estou falando de uma política que ela propõe. Falando em reforma política, presidente, aproveitando de fazer a pergunta do Diogo Queiroga aqui pelo Twitter. Ele pergunta se a senhora é a favor do fim da reeleição e a favor do fim do financiamento da iniciativa privada nas eleições das empresas. Isso é uma bandeira do PT. Agora, reeleição e mandato de 5 anos, que é uma discussão que se colocou. Qual é a posição da senhora a respeito disso? Olha, eu vou te falar com sinceridade. Eu acho que, se for acabar com a reeleição, tem de dar mandato de 5 anos. Não é possível ser 4 anos com o fim de reeleição. Isso parece haver um consenso entre os 3 principais candidatos. Agora, eu quero entender o que é que os 5 anos faz no todo. O que eu vou te falar que eu sou contra? Eu sou contra a coincidência de todas as eleições. Eu acho que o Brasil tem de continuar votando. Nós temos muito tempo de democracia para abrir mão do voto popular sistematicamente. Porque o voto popular, eu sempre acho que ele tem um efeito extremamente benéfico. Para mim, a melhor proposta, outro dia estava dizendo para os jovens que vieram aqui discutir comigo, olha, acho que é tão importante no país que se vote em plebiscito, que eu acho que só o ato de votar em plebiscito muda o país. Da gente ter plebiscito e as pessoas participarem. A pessoa vai lá e vai decidir. Nós queremos dessa forma ou daquela forma.
Eu quero 5 anos ou quero 4? Um segundo mandato, a senhora pretende convocar, então, plebiscito? Olha, Qual seria a primeira qual a primeira questão que posso mereceria falar um uma plebiscito? coisa? Eu pretendi convocar o plebiscito no meu primeiro mandato. Sim, mas logo isso depois já houve das uma manifestações de junho, eu levantei, fui lá, fiz a minha proposta de plebiscito. Achava que tinha de ser discutido, a gente tinha de sentar, porque eu acho o seguinte... Mas houve uma contestação Tem tanto política quanto jurídica para esse plebiscito, para a reforma política. Não. Houve uma contestação, não estou entrando no mérito se é correto ou Houve não, mas... gente que era contra Exato. fazer o plebiscito. E ele não saiu. Não tem contestação jurídica nenhuma, tem política. Jurídica do ponto de vista de que pessoas entendidas no assunto, constitucionalistas, disseram isso. O vice-presidente Michel Temer disse que não seria possível do ponto de vista jurídico. O que o Temer parece que não concorda é com a Constituinte, ele concorda com o plebiscito. Mas você não tem necessariamente de fazer uma Constituinte. Depende. Se você colocar... Desculpa, eu tenho de tomar uma água. Sabe Eu vou aproveitar para fazer, então, uma pergunta. A reforma política vai ser o assunto de um futuro plebiscito, caso a senhora seja reeleita? Vai ser o assunto, de novo, que a senhora vai insistir em convocar para plebiscito? Eu concordo com isso e vou convocar. Eu acho que para o Brasil é importantíssimo isso. Entre as reformas, eu tenho absoluta certeza que a reforma política é uma. Eu acho estranho que todas as pessoas... Por que eu acho estranho? Eu vou te explicar o que eu acho estranho. Eu sei que 99% da população brasileira quer uma melhoria na sua representatividade. Quer ser melhor representada no parlamento. 99% das pessoas, a gente viu isso também nas manifestações, muitas pessoas querem uma maior transparência das instituições. Eu tenho certeza que a população brasileira quer melhorar as formas pelas quais as campanhas são financiadas. Ora, a minha experiência demonstra uma coisa: sem respaldo da população, ninguém tem força para fazer nenhuma alteração. Ninguém tem força. Só tem um jeito de fazer a transformação: se a população der poder para uma das posições. Quando ela votar, ela fala, olha, eu quero isso. Aí, você pode fazer isso através de que mecanismo for, respeitando quem ganhou. Você lembra do parlamentarismo versus o presidencialismo? Sim, 93. O que aconteceu? Ganhou o presidencialismo. Presidente, a gente tá e aí, apesar de ter uma maioria no parlamento querendo parlamentarismo, não teve legitimidade política de propor o parlamentarismo. Presidente, a gente está quase chegando ao fim. Eu vou pedir uma última pergunta de cada um dos entrevistadores. Vamos começar com a Irani, Conrado, Marcelo. Presidente, obras de infraestrutura são sempre o grande desafio do governo. Há uma obra em especial que era um emblema do PT, uma obra de PAC, enfim. O PAC tem atrasado algumas obras, e a transposição do Rio São Francisco é uma obra que foi defendida desde a primeira gestão do governo Lula, está sendo discutida desde então, já se vão 12 anos. 12 anos de espera por uma obra que ainda está... Como a senhora definiria esse atraso, se a infraestrutura é uma bandeira do partido, um emblema da sua gestão? Bom, só não atrasa a obra de engenharia quem não faz. Eu vou explicar. A obra da transposição do São Francisco. Nós passamos um ano lutando porque tinha um movimento liderado por um bispo até que fez greve de fome. Depois nós ficamos mais outro tempo esperando o licenciamento ambiental. Depois ficamos mais outro tempo fazendo e improvisando em alguns momentos, porque não tinha projeto. Tinha de fazer projeto. Uma parte se improvisou e se errou ao improvisar. E se subestimou a obra. Sabe por que subestimou? Nós estamos acabando agora três estações de bombeamento. Você tem noção qual é o tamanho de uma estação de bombeamento? 60 metros.
você eleva a água, nós vamos elevar a água, em alguns casos, a 200 metros. E depois, lá de cima, ela corre pelo sertão e aí por gravidade. Por que é feito assim? Porque é o único jeito de fazer. Porque se você não elevar a água, você vai tendo bombeamento a cada quilômetro. Então, é melhor você fazer erguer isso. A obra de transposição do São Francisco não é o canal. O canal é trivial. O canal é uma obra de engenharia simples. O que é o complexo são essas estações de bombeamento, que exigem em cada uma delas uma subestação de energia elétrica, porque você faz isso com energia elétrica, nos 2 segmentos. Nós agora vamos conseguir chegar a Pernambuco em 2015. Em Pernambuco, nós chegamos em 2015. E vamos chegar no início de 2016, no eixo norte, que é o eixo que chega ao Ceará. Ao par disso, eu quero te dizer o seguinte, na prática, nós estamos levando entre 7 anos e meio a 7 anos para fazer essa obra. Eu acho que se nós tivéssemos toda a experiência que temos hoje, a gente levaria uns 5 anos. Acho que a gente subestimou a complexidade dessa obra, até porque nunca fizemos. Agora, uma coisa importante dizer a respeito da transposição, que nós aprendemos também fazendo a transposição. A transposição custa 8 bilhões e meio, mais ou menos. Mas ela precisa de várias obras espalhadas por vários estados para ser potencializada. Então, junto com a obra, nós estamos fazendo Ceará, Eixão das Águas e Cinturão das Águas. Eu visitei o Eixão, é mais de 200 quilômetros, que leva a água do Castanhão até Fortaleza. Tem, por exemplo, em Pernambuco, a adutora do Oeste, a adutora de Pajeú, primeira fase, que nós já entregamos. A adutora do Pajeú, segunda fase, e a adutora do Agreste também, nós vamos entregar agora na sequência. Isso, eu te diria, Bocaina, no Piauí, adutora de Bocaina. O que é a adutora? A adutora é a forma que nós vamos ter para a gente normalizar, tornar perene 1.000 quilômetros de rio. A transposição do São Francisco vai tornar perene 1.000 quilômetros de rio no Nordeste. É isso que ela fará. Ela mudará radicalmente a feição do semiárido brasileiro. Ela é uma obra complexa. Nós, inclusive, tivemos de fazer, em alguns lugares, túneis não previstos. Tem 14 quilômetros de túnel em rocha. Então, obra de engenharia, quando você começa, você tem surpresas. Por isso que eu comecei dizendo, não é pretensão minha, só não atrasa obra de engenharia, quem não faz. Agora, uma coisa é o grande processo. A Norte-Sul, por exemplo, que foi prometida há 27 anos atrás, nós concluímos ela prontinha até Anápolis. Presidente, a cada crise a senhora tem que lidar com o volta Lula. Isso é fomentado, inclusive, dentro do próprio PT. A senhora é a favor que o ex-presidente volte a ser candidato em 2018? E como é lidar com esse volta Lula a cada momento em que há questionamentos em relação ao governo? Olha, todo mundo que apostou em algum conflito entre eu e o Lula errou, porque tem uma relação. Eu tenho com o Lula uma relação fortíssima, pessoal. Eu convivi com o Lula, gente, de junho de 2005 até o dia que eu saí do governo, eu convivi diariamente. Diariamente. Não é uma vez por dia. É 20 vezes por dia, o dia inteiro, enfrentando tudo quanto foi problema. Eu tenho, em relação ao Lula, uma imensa amizade. Sabe, eu gosto do Lula. Gosto muito do Lula. Então, e tenho absoluta certeza que o Lula tem o mesmo afeto por mim. Então, não apostem, a mim não incomoda 1 milímetro falar em volta Lula. E falar em volta Lula em 2018? Também não incomoda, o que ele quiser, eu apoiarei o Lula em qualquer circunstância. O que ele quiser fazer, eu apoiarei. Se ele quiser ser candidato em 2018, a senhora estará com ele, vai apoiar? Estarei com ele em todas as circunstâncias, não é só em 2018.
em 2018, quando for necessário, eu estarei com ele. Marcelo. Nós construímos, junto com todo o esforço e desafio de garantir que esse país fosse mais inclusivo, que 36 milhões saíssem da pobreza, que 42 milhões fossem para a classe média, garantir educação de qualidade. Eu lutei ao lado dele. Então, é aquela relação que é muito forte. Marcelo. Presidente, a senhora citou ainda há pouco a Companhia dos Estados Unidos e a senhora está no dia 24 para a Assembleia Geral da ONU. No ano passado, a senhora talvez tenha sido o seu discurso mais duro contra os Estados Unidos por conta da questão da espionagem, justamente na Assembleia da ONU. Eu queria saber se a senhora vai retomar a relação com os Estados Unidos no seu eventual segundo mandato ou se a senhora vai manter esse tom crítico. Como é que a senhora pretende fazer essa relação? Olha, gente, talvez vocês não saibam de uma coisa, que tem hora que até eu não falo, porque eu acho que perceberam, mas vejo que não perceberam. A minha relação com o presidente Obama, neste período, em relação à questão do vazamento de informações e da espionagem, sobretudo da espionagem, tanto do governo brasileiro quanto de empresas brasileiras, ela foi uma relação entre presidentes que estavam percebendo que tinha um problema político sério nessa questão. O presidente Obama percebia que não era uma questão banal aquele vazamento do Snowden. E nós suspendemos de comum acordo a minha ida lá, quer dizer, eu avisei que eu não ia e ele entendeu. Por quê? Porque ao entrar nos Estados Unidos e começar a visita, a imprensa americana, a brasileira e todo mundo ia querer saber o que foi que o Snowden vazou ontem, porque ele ia vazar ontem, um dia antes da chegada ou alguma coisa. Então, o tema da minha visita, ao invés de ser uma visita de Estado que tratasse de questões fundamentais, como é a questão da nossa parceria científica e tecnológica, na área da defesa, na área de tecnologia de informação, de nanotecnologia, a gente ia ficar dando explicação. Bom, eu não tenho nenhum problema em relação aos Estados Unidos, problema de fundo. O que eu acho que este problema eles arranjaram para eles, e não foi só comigo, com a Alemanha também. O mesmo problema ocorreu com a Angela Merkel, tanto é que a Angela Merkel, ou seja, o governo alemão e eu, o governo brasileiro, nós fizemos uma petição conjunta no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Então, a minha questão em relação a esse problema é uma questão que foi manifestada na época, deixei claro qual é a posição e mais. Chamamos para cá uma reunião da NET Mundial para preservar a internet desta questão, que é uma questão grave, que é a invasão da privacidade, o comprometimento de direitos civis. Agora, nós manteremos a relação absolutamente normal com os Estados Unidos, assim que eles também normalizarem essa questão. Eu reconheço que o presidente Obama fez vários esforços nesse sentido, quando fez aqueles diferentes painéis. Nós acertamos que trataríamos desse assunto após a eleição. Presidente Dilma Rousseff, agradeço a participação na série Entrevistas Estadão, agradeço meus colegas Marcelo de Moraes, diretor da sucursal de Brasília do Jornal Estado de São Paulo, Conrado Corsaletti, editor de política do Estadão, Irane Tereza, editora executiva da Agência Estado. Presidente, mais uma vez, muito obrigado, uma boa tarde, boa sorte na campanha. Obrigada, muito obrigado a vocês.